Olá! Estamos começando mais um programa Espaço de Ideias, o programa que inspira você e seus negócios. Estou recebendo hoje aqui, nós estamos recebendo hoje aqui Joshua Moreira, que inclusive antes de fazer a honra a você, quero honrar o Tiago, que indicou... Sim, com certeza. Tiago está aqui, ó, nos bastidores aqui, Legal. filmando tudo. Tiago, muita gratidão por ter trazido essa pessoa tão especial aqui para o nosso programa. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação, Fabiana, estar aqui com você. Na verdade, gratidão da nossa parte também ao Tiago, a você, a toda a equipe maravilhosa aí dos bastidores. É uma satisfação para a gente estar aqui contigo. Tiago, aqui o nosso Espaço de Ideias, a gente traz histórias, inspirações, ideias maravilhosas que as pessoas podem se inspirar e Com praticar certeza. na vida delas. Mas por trás desses vencedores que vêm aqui, dessas pessoas realizadoras, existe o Joshua. Exato. O filho da mãe dele, Exato, o filho do pai dele. Exato. Quem é ele? Bem, o Joshua, eu nasci no Amazonas, né? Lá no meio da floresta amazônica, lá na capital do Amazonas, em Manaus. Nós viemos de uma família muito humilde, né? Muito financeiramente com bastantes dificuldades. Nós, inclusive, também no percurso, não sei se você já conhece o norte do Brasil. Ainda não. Mas o norte do Brasil é um outro Brasil, na verdade, não é? Culturalmente, de riquezas naturais, enfim. Mas, geralmente, Fabiana, eu costumo dizer que as dificuldades econômicas, elas acontecem em todos os lugares, ok? Então, até você achar que uma ideia de riquezas no mundo como Dubai, também existe uma área de necessidades. E nós passamos por essas necessidades quando criança, comecei a trabalhar muito cedo. Qual cidade do Nordeste? Não, do Norte. É Qual Manaus. cidade? Manaus, a capital do Amazonas, não é? Você morava na capital mesmo? Na capital, exatamente. A minha mãe e meus avós, eles vieram do interior, já eram, inclusive, miscigenados de indígenas mesmo, não é? Olha, que legal. Exatamente. Então, conheci toda aquela região ali mesmo da floresta amazônica. Mas o que me trouxe até aqui, na verdade, eu acho que foi a primeira intervenção na minha vida quando eu perdi, entre aspas, meu pai muito cedo. Quantos anos? Com 8 anos de idade. Nossa, cedo demais. E com 9 anos... Imagina a interferência neurológica disso. Exatamente. E com 9 anos... Na verdade, não perdi ele por completo. A minha mãe se separou dele. E aí nós perdemos o contato, né? Entendi. Mas o pai continuou, mas foi mais distante. Bem ausente, né? E aí houve aquele momento de necessidade realmente de ir para o mercado de trabalho, ainda muito cedo, com 8, 9 anos, eu já fui começar os meus primeiros trabalhos, não é? Com meus tios, com meus amigos, vendendo uma balinha. Empreendendo? Exatamente, começamos já a empreender. Isso parece engraçado ou cômico, mas hoje eu vejo a importância que foi esse momento para mim, não é? Naquela disciplina diária de ter que acordar cedo, não para ir para a escola, como a maioria das crianças vão, mas para ir para um trabalho que você está sendo, de certa forma, remunerado. Quer dizer, vender aquela balinha, vender aquela coisinha ali que vai gerar um dinheiro, que vai comprar um sapato. Exatamente. E quando eu comecei a trabalhar realmente em um restaurante, não é? Então lá eu tinha um compromisso maior de estar cumprindo horário e tudo, saía do trabalho em torno de 1h da tarde, corria, ia para a escola, muitas das vezes perdia. Então, essa foi uma infância e juventude pré-atípica da maioria das crianças, não é? Exatamente. Porque geralmente essa idade, os pais que dá mesada, exatamente, né? exatamente. Dá um dinheiro. Então, é um histórico que eu não sugiro para ninguém, mas foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu tenho os princípios que eu sei que foram gerados naquele momento. E que na hora você talvez não entendeu, mas hoje você entende o quanto foi fundamental. Exatamente. Com 15 anos, vou ser sincero para vocês, alterei a minha identidade para abrir a minha primeira empresa. Como assim? Você ganhou aquela... Como é que fala? Que o pai libera você? Exato, um arrimo de família, uma coisa assim na época, não lembro. É um documento, tipo assim, que...
não é liberar, tem um nome, mas que te dá autonomia. Autonomia, para você abrir o seu primeiro CNPJ. Abri minha primeira empresa aos 16 e aos 17 tive minha primeira falência, não é? Uau, parabéns. Parabéns, enfim. Parabéns. E aí, depois disso, sempre eu fui muito conectado com esse mundo digital naquela época. Eu convenci um dos meus tios, que era um dono de um restaurante, a comprar um dos primeiros computadores do Amazonas. Você tá brincando? Chegaram lá na média de uns 10 ou 15 computadores, né, em uma loja, foi aquele alvoroço, aquele computador gigantesco, né? E eu convenci ele a comprar o primeiro computador, um dos primeiros computadores. Não, eu sabia pouco de computação, de informática naquela época. Mas o seu poder de convencimento Exatamente. dele de comprar aquela máquina com investimento altíssimo. Altíssimo, exatamente. E eu converti, por essa necessidade, o computador em um objeto realmente de grande otimização dos negócios dele na época, né? Então, foi uma das boas experiências que eu tive naquele tempo. Isso me levou a ter a oportunidade de, aos 18, começar minha segunda empresa, que foi um outro restaurante, não é? E aí, nesse percurso, veja bem, nós já estamos num percurso de mais de 10 anos, não é? Aprendi várias coisas com De 8 aos 18, exatamente. Meu Deus. E aí aprendemos várias lições que a vida nos ensina realmente, não é? E eu costumo dizer assim, que são lições das necessidades humanas. Porque hoje eu acho que, eu acredito, nós lutamos isso todos os dias nos nossos negócios, nas nossas empresas hoje. Nós não glorificamos as riquezas, mas nós lutamos piamente todos os dias contra a miséria. A miséria que percorre a vida de alguns dos nossos funcionários, nossos colaboradores, dos nossos familiares, próximos ou distantes. E, infelizmente, hoje nós vivemos no Brasil essa realidade, né? Ou seja, nós temos que nos posicionar, de certa forma, economicamente. Lutando o que você falou, lutando contra... uns lutam contra a escassez. Exato. Já outros, com um outro tipo de consciência, eles buscam a riqueza e prosperidade. Talvez há uma diferença nesse lutar pela escassez e buscar riqueza e prosperidade. Exatamente. Nós preferimos, então, segura aí. Gente, daqui a pouco, depois do intervalo, chama aí alguém, algum amigo, tio, vizinho, alguém que você sabe que merece continuar ouvindo essa história. Espaço de Ideias.